changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. And you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui no canal do Grupo de Pesquisa GIDES, né, através do projeto que a gente tem em conjunto com o Grupo de Pesquisa ProSaúde-Gel, da Universidade Federal de Campina Grande. Então, sejam antecipadamente bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Meu nome é Xisto Souza Júnior, para quem ainda não me conhece, e a gente vem sempre desenvolvendo, né, essas atividades, né, voltadas para a promoção do conhecimento científico, a divulgação de novos saberes, e de forma muito especial abordando questões e temas que são relevantes para a sociedade, tá certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, sinta-se acolhido, compartilhe este link, a gente já pede antecipadamente para que você faça isso. Nós temos aqui na descrição deste vídeo um formulário, caso você queira fazer alguma pergunta para a gente apresentar posteriormente a nossa convidada, mas caso você queira participar online também, será muito bem-vindo, tá? No chat também funcionará de forma online. De preferência, seria interessante se você puder deixar o like e avisar nas suas redes sociais sobre esta atividade. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, né, relacionado à questão do jornalismo. A gente já vem desenvolvendo essas atividades já faz aí algum tempo, né, que, aliás, é o terceiro ano, inclusive, com essas atividades. E eu gostaria de convidar, já antecipadamente aqui, a nossa convidada especial, né, a Kátia Brimbati. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigado por ter aceito participar, tá certo, dessa atividade. Sinta-se acolhida aqui no canal. Eu falava para você, né, que o dia não as pessoas não estão acostumadas à quinta-feira, mas foi ótimo você poder ter esse horário na agenda para a gente poder conversar um pouco sobre esta profissão que é tão importante para a nossa sociedade, é uma profissão que ela promove aí o diálogo, né, entre a sociedade e, naturalmente, o fato. As coisas, quando ocorrem, elas precisam passar através de profissionais habilitados, gabaritados para isso. Então, Kátia, mais uma vez, seja bem-vinda, boa noite, sinta-se acolhida. Olá, Xisto, eu que agradeço pelo convite, agradeço todo mundo que está aí nos acompanhando, né, nesta quinta de noite, excepcionalmente. Muito obrigada, né, por esse ajuste aí. A vida anda bastante corrida e ser presidente da ABRAGE, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem tomado bastante trabalho, além das minhas outras funções, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, né. E você tinha me dito, quando fez o convite, né, que era para falar sobre o Dia do Jornalista e as questões implicadas aí, as relações, mas seria uma live, digamos assim, comemorativa.
embora o momento seja difícil, ao longo dos últimos anos esteja muito difícil ser jornalista, eu sou uma otimista, assim, sabe? Eu acho que a sociedade precisa do nosso trabalho e eu acho que as coisas vão melhorar. Eu, pelo menos, estou trabalhando para que as coisas melhorem. Perfeito. Deixa eu só te apresentar, a Kátia Brimbati, ela é jornalista com 23 anos de experiência, atua com cobertura política, meio ambiente, infraestrutura e judiciário. Com a série Diários Secretos, juntamente com 3 colegas, recebeu o prêmio ESSO, o Tim Lopes e o IPS de melhor reportagem da América Latina e o Global Shining Light, não é isso? De melhor reportagem em país em desenvolvimento, né? A Kátia, ela é editora do Estadão, e professora, estou como professora de jornalismo na Universidade Positivo, né? Além de ser, olha só o currículo da Kátia, os compromissos que ela tem, ela está também como presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é um dos setores, né, do jornalismo muito importante na atual conjuntura em que a gente vive a partir de tantas informações. Então, Kátia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, né? A gente em contato, né, que nós fizemos pelo WhatsApp, a gente combinou que faríamos, portanto, aí uma espécie de podcast, uma espécie de entrevista, né? Claro, eu não sou jornalista, tá, gente? Eu estou me atrevendo, enquanto pesquisador, a fazer uma entrevista a uma jornalista, o que já remete aí um risco muito grande, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Portanto, qualquer deslize, Kátia, dê um desconto para mim, tá bom? Kátia, a primeira coisa que eu gostaria... O risco é eu te entrevistar no meio do caminho, assim, eu vou assumindo e tal, de repente eu estou te entrevistando. Cuidado. Tá tranquilo. Então, bom, eu queria iniciar, antes da gente iniciar com o tema principal, né, que a gente vai falar sobre essa questão da atual conjuntura, né, do jornalismo frente a essa questão da liberdade, né, de imprensa, que tanto se debate, tanto se questiona na atualidade. Eu queria que você falasse um pouco de você, se você puder, falar um pouco dessa tua atividade, com ênfase aí essa questão do jornalismo investigativo, que pode ser que tenha alguém que tenha ficado curioso, né, sobre que coisa é essa de jornalismo investigativo. Kátia? Muito legal poder explicar isso, né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa explicar sobre a Abrage, né? Existem paralelos em outros países no mundo de associações semelhantes à nossa, né? Com parâmetros parecidos, mas nós somos uma associação, ou seja, as pessoas se associam à nossa organização, né? Voluntariamente e tal, querem fazer parte, né? Então, é diferente de um sindicato ou da própria FENAGE, que é uma federação, que cuida mais de questões, também cuida dos princípios jornalísticos, né? Isso é um trabalho também da FENAGE, mas a FENAGE cuida bastante de questões trabalhistas, né? Questões sindicais, que não são cuidadas por uma associação, por pessoas que se associam, né? A gente também não é patronal, né? Então, a gente não é uma entidade de veículos. A gente tem outras entidades, como, por exemplo, a ABERT, né? De radiotransmissão, por exemplo, que é de veículos de comunicação. Não, nós somos de jornalistas, né? Então, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A nossa associação surgiu 20 anos atrás em decorrência de um crime, né? Que foi a morte do Tim Lopes. Então, quando o repórter que estava fazendo uma reportagem sobre bailes funk no Rio de Janeiro foi morto pelo tráfico de drogas numa comunidade, né, de uma forma bastante violenta, né? A classe, né, os jornalistas, perceberam que era o caso de a gente se unir para 2 coisas, principalmente, né? Primeiro, cobrar explicações das autoridades, né? Ter uma força de entidade aí para dizer, está sendo investigado, tá, né? Vai haver punição, né? Porque é um crime muito grave que precisa de punição, né? E a segunda coisa que norteou a criação da Abrage 20 anos atrás foi a necessidade de treinamentos, né? De treinar jornalistas, aperfeiçoar jornalistas para fazer o seu trabalho. E por isso que um dos nossos principais pilares dentro da Abrage é a questão dos treinamentos. A gente dá dezenas de treinamentos todos os anos, né? A gente abriu ontem, por exemplo, um curso gratuito de jornalismo independente, que já está com mais de 1.000 inscritos de todos os lugares do Brasil, de todos os cantos do Brasil. A equipe de profissionais que vai dar o treinamento é excelente.
Então, assim, eu sou suspeita, obviamente, né? Mas realmente foi muito bem selecionada, né, para falar sobre esse assunto de uma forma qualificada. Agora, no mês passado, a gente deu um treinamento, inclusive eu fui uma das professoras, que era um treinamento de direito para jornalistas, né? Como cobrir pautas criminais, né? Como cobrir questão de júris, por exemplo, investigações, apurações pela polícia de crimes de trânsito, de assassinatos, né? A maior parte dos estudantes de jornalismo não sai das universidades com uma formação do que é, qual que é a diferença de um BO e de um inquérito, né? O que é indiciamento? Quando que eu posso usar a expressão acusado? Quando eu posso usar, quando eu devo usar suspeito? Quando eu posso falar culpado? Né? São questões do mundo jurídico aí que perpassam o universo jornalístico e que precisam de treinamento. Então, a Abrage tem um pilar muito grande de treinamento, e além desses cursos que a gente dá durante o ano, e alguns são cursos de segurança, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, segurança física, segurança digital, né? A gente tem o nosso congresso, eu queria aproveitar já e convidar quem está nos assistindo. O nosso congresso vai ser de 29 de junho a 1º de julho, né? A parte presencial vai ser em São Paulo, mas a gente vai ter várias transmissões pela internet, a maior parte delas gratuitas, e com muitos convidados internacionais dos Estados Unidos, da Nigéria, da Europa, né, vários convidados internacionais, além de jornalistas brasileiros. A gente vai ter 100 atividades aí que vão ser realizadas no final de junho e começo de julho, né? Então, esse pilar de treinamento da Abrage é bem importante. E tentando ser mais objetiva e finalizar minha resposta aqui, né? Tem gente que fala assim, todo jornalismo é investigativo, né? Deveria ser, sei lá, né? Mas a gente percebe que a gente foi, ao longo dos anos, acolhendo todos os jornalistas dentro da Abrage, né? Então, pessoas, por exemplo, a gente tem uma área de defesa dos jornalistas, a gente tem alguns programas de acompanhamento judicial, por exemplo, de jornalistas que estão sendo processados, por exemplo, que a gente não olha se o sujeito é formado, não é formado, se ele fazia jornalismo investigativo ou não. A gente olha que está precisando de um suporte, um apoio. Então, a gente foi incluindo os jornalistas no geral na nossa associação. Porém, o jornalismo investigativo não pode ser comparado com o jornalismo do dia a dia. Então, aquele jornalismo que dá o resultado do jogo ou que diz que tem vacina disponível no posto é um jornalismo importante, mas não é jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo tem essas características de aprofundamento que fazem, normalmente, ele ser um agente mudando, que é capaz de mudar realidades, né? Eu acho que isso é um parâmetro que a gente usa. Perfeito, cara, é muito bom. Eu tenho uma particular curiosidade com o jornalismo, depois eu até que eu vou conversar contigo a respeito. E se você puder, tiver o endereço do site, né, que você falou do evento, se quiser depois deixar aqui no chat, aí eu posso compartilhar com as pessoas que vão acompanhar, porque muitos acompanham depois offline, tá certo? Kátia, então vamos, portanto, você falou aí né, dessa contextualização também com relação ao profissional, né, de jornalismo, que tem uma questão ímpar, né, que foi relacionada à decisão do Supremo em determinado momento em que todos aqueles que fazem comunicação, embora não possam ser chamados de jornalistas, mas podem exercer, entre aspas, essa função de comunicador, né, uma função de repassar informação. E isso, claro, na minha avaliação, pode chegar a complicar um pouco, porque muitos o fazem sem a devida responsabilidade ou treinamento, né, que se tem. Mas então, vamos lá. Aí eu selecionei para conversar com você nesses 30, 40 minutos, 4 tópicos básicos, né, que eu considero importante relacionado ao tema, mas você fica à vontade depois para ir complementando. O primeiro é com relação, aí é um tópico guia que a gente separou, né? Com relação à questão da regulação da mídia, tá? Então, para as pessoas que estão acompanhando agora, eu quero deixar aqui meu boa noite, mais uma vez acolher, né? As pessoas que estão aqui, já tem comentários aqui, os jornalistas de antigamente eram, pau hoje bicho pega se for profundo.
Para mim, a imprensa de televisão precisa de regulamento, elas fazem pânico e ninguém faz nada contra elas. Então, esse é um tema que a gente vai colocar aí. Eu fiz uma enquetezinha, sabe, nas redes sociais, Kátia, depois a gente conversa. Bom, vamos lá. Então, gente, essa questão desse primeiro tópico, né, que tem a ver com a regulação da mídia, deixa eu só contextualizar para vocês entenderem a pergunta. No Brasil, já faz anos aí que se discute a regulamentação da mídia, né? Muitos são contrários à sua implementação, mas há, portanto, aqueles também que defendem, né, veementemente. Então, os defensores dessa regulamentação, dessa regulação, eles apontam aí a concentração da informação nas mãos de alguns meios de comunicação como uma questão central. Né? Para eles, a partir da regulação, haveria mais circulação de ideias, de opiniões díspares, facilitando assim a construção de um cenário de maior diversidade cultural e informativa. Né? Então, basicamente, né, quem se opõe à regulação a ver como instrumento de censura, tá? De cerceamento à liberdade de imprensa, ameaça livre à concorrência empresarial. Essa é a leitura que eu faço, Cátia. Se tiver equivocado, você fique à vontade, tá? A minha pergunta é a seguinte: se trata de um tema delicado, com um posicionamento aí favoráveis e contrários, conforme o contexto que eu apresentei. Aí eu queria saber o seu posicionamento e que medidas poderiam ser adotadas para chegar a um denominador comum, para chegar a uma coisa que sintetize ambos. E o meu $1 milhão, onde está, para responder essa sua pergunta? Então, é assim, não é tão simples assim, tá, Xisto? Mas vamos lá, porque eu acho que eu tenho alguns argumentos para te apresentar. Primeiro, que legal que estão chegando perguntas, né, principalmente por causa desse momento que a gente está vivendo aí, de pânico, né, de questão de cobertura de ataques à escola. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar. Essa semana eu já dei, desde o ataque em Blumenau, eu já dei mais de sei lá, 10 entrevistas sobre esse assunto para a Folha de São Paulo, para a CBN, para vários lugares, sobre a questão de regras de cobertura de imprensa em situações como essa, ou de boas práticas, acho que seria melhor a palavra, tá? Mas então mandem perguntas que eu adoro responder. Segundo, as inscrições para o Congresso da Abrage vão abrir a partir do final de abril, tá? Então, final de abril que abrem as inscrições, né? Mas acompanhe ali pelo nosso site, eu coloquei o site aqui, e vai ficar sabendo assim que saírem os detalhes, tá? Vamos lá. Regulação de mídia, né? A primeira coisa que precisa entender nessa questão é que, propositalmente ou não, né, muitas pessoas colocam tudo misturado nessa questão de regulação de mídia. Então, assim, misturam regulação de mídia com regulação de plataformas, regulação de comentários das pessoas em redes sociais, até no WhatsApp, por exemplo, né? Aí falam de financiamento das mídias, aí falam de censura, aí falam de o que tem que ter sobre discurso, por exemplo, né, a questão de discurso de ódio, liberdade de expressão. Então, vamos começar do começo para tentar explicar, né? No Brasil, houve uma discussão mais forte sobre regulação de mídia durante os mandatos anteriores do Lula, quando Franklin Martins estava à frente da área de comunicação, em que ele defendia uma questão de regulação de mídia mais efetiva. E daí tinha uma relação mais clara com isso que você falou, Xisto, sobre a questão de monopólios, né, de estar na mão de poucas pessoas. E aí a gente estava falando, basicamente, de concessões públicas. A gente estava falando de rádio e TV, né? Mas vamos tentar lembrar qual era o cenário lá dos primeiros mandatos de Lula, né? Um cenário que não tinha rede social, ou pelo menos não tinha do jeito que a gente tem hoje, assim, né? A internet estava no começo, né? A internet não era majoritária, não era importante, não tinha o nível de importância que tem hoje. Então, quando se falava de regulação de mídia no passado, se falava muito dessa questão das concessões públicas, né? Hoje em dia, mesmo que você faça uma regulação de mídia voltada para as concessões públicas, me parece, posso estar enganada, que, embora TVs e rádios continuem sendo veículos extremamente importantes, a gente não pode se fechar na nossa bolha e achar, porque fulano acompanha as coisas pelo Twitter, que não tem gente que só fica sabendo das coisas pelo Jornal Nacional, porque tem,
né? A gente não pode dizer que rádio e TV não é importante. Mas a regulação de mídia, que muitas das pessoas que defendem regulação de mídia hoje em dia menciona, ela está falando de internet, e daí a gente está falando de outras coisas que não é uma questão de monopólio de informação, né? Tem perfis no Twitter, tem canais no YouTube, tem perfis no Instagram que tem mais audiência do que muitos dos veículos de comunicação, aqueles que se queria regular, né? E daí a gente tem, sim, bons exemplos, boas práticas em outros países. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país liberal, né, com relação à economia, tem regulação de mídia com relação a essa questão de quantidade de veículos de comunicação que um determinado grupo pode ter. Também na Europa tem alguns países que têm. Mas, por exemplo, a Argentina passou por um processo muito conturbado, vou chamar para não usar uma palavra um pouquinho pior, de regulação de mídia que embora tirasse, né, os veículos de um determinado grupo, então tinha um grupo que era majoritário na Argentina, que detinha TV, rádio e jornal mais lidos do país. Eles foram lá e obrigaram esse grupo a vender parte dos seus negócios para outros grupos, né? Uma coisa bastante positiva, né, num país que se propõe a ser, né, que tem uma proposta de livre manifestação econômica, por exemplo, né? Mas por que isso aconteceu na Argentina? Porque queremos democratizar a comunicação ou porque se tratava de retalhar o grupo de comunicação que era crítico ao governo, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, assim. Podemos ter um CAD, né, que nem a gente tem o CAD de regulação econômica para que não tenha, sei lá, uma montadora de veículos só no Brasil e, portanto, não seja possível comprar um carro por menos de 100 mil, sei lá, porque o monopólio cria essa possibilidade. Poderíamos ter um CAD na comunicação? Poderíamos. Faz sentido no mundo da internet hoje? Aí vamos falar sobre regulação de plataformas, talvez, como a gente está discutindo no Congresso Nacional e também no STF a questão de regulação de plataformas, né? Eu participei recentemente de um Roda Viva com a Maria Ressa, que é Prêmio Nobel da Paz, né? Uma jornalista filipina perseguida por um ditador lá nas Filipinas, em que ela fala que a gente vive a ditadura do algoritmo hoje em dia, né? Então, eu acho que tem uma confusão. Às vezes, me parece que essa confusão é proposital. Então, eu já vi políticos respondendo sobre regulação de mídia e jogando para a torcida, falar assim, não dá para aceitar um comentário das pessoas dizendo isso. Mas é isso que a gente está falando de regulação de mídia? Ou é aquilo que a gente estava falando sobre veículos de comunicação responsáveis, sendo responsabilizados, e uma divisão de quem pode ter veículo, quem não pode, né? Então, desculpa não ter uma resposta pronta para ti, Xisto, mas essa questão de regulação de mídia é bastante complexa. Eu fiz uma matéria quando era freela, eu fui freelancer por um tempo, eu fiz uma matéria para a CNN sobre regulação de mídia, ouvindo vários especialistas, né? Se der um Google lá, acha a matéria aí, né? Esse assunto é bastante polêmico, né? Principalmente porque há uma mistura de questões aí envolvidas. Perfeito, Kátia. É polêmico e eu acho que é importante a gente trazer para a sociedade, porque está, né? Às vezes chega ao ouvido das pessoas, ao conhecimento, sem essa contextualização que você fez, por exemplo. Então, é sempre importante, né? A gente está reportando, inclusive porque também está chegando agora dois apresentando o jornalista, né, através de dois patamares, né? Tem aquele do jornalismo chamado tradicional e do jornalismo chamado, como chama? Alternativo, né? Então fica aquela alternativo, por que alternativo, né? Então, esses Ou temas... independente, né? Independente, como se o outro não fosse, né? Daí ele tem que ser antagonista aí nesse caso, né? Então, eu acho por isso que é importante, sabe? Eu acho que é uma preocupação que talvez, inclusive,
nas instâncias mesmo dos editoriais, dos jornais. Eu acho que esse tema deve ser colocado, sabe? Até mesmo quando a gente abrir um jornal, tá lá uma série explicando, olha, gente, significa tal coisa. Bom, mas vamos dar continuidade. Tem 2 comentários aqui, eu vou realizar aqui 3 comentários, eu vou repassar aqui para você, tá bom? Vânia da Silva Reis. Para mim, a imprensa e a televisão precisa de regulamento, elas fazem o pânico e ninguém faz nada contra elas, é lamentável. Bonitos Vasos. Não é que seja contrária, mas é tão complexo, pois quem vai julgar? A Vânia ainda, antes o jornalista e repórter eram respeitados, agora eles são manipulados, né? E o Yuri Lima, a internet virou uma terra sem lei. A internet desconstrói o que levou anos para ser estabelecido, né? Democracia e direitos humanos são exemplos. Bom, então é bom que a observação do Yuri abre aí a ponte, aí, faz a ponte aí para o segundo tema, que é a questão da ética, né? Então, vamos falar sobre ética na pesquisa do jornalista. Vou contextualizar também para as pessoas que estão acompanhando e aquelas que vão ouvir depois e vão acompanhar depois. Né? Se a gente adotar aí como referência, né, os direitos e deveres que são estabelecidos por jornalistas, né, eu fui atrás, pesquisei um pouco e vi que existe uma declaração dos deveres e direitos, né, dos jornalistas que foi aprovada na Alemanha em 1971, com um indicativo aí de se fazer um bom jornalismo, né? Entre os deveres dos jornalistas, eles destacam, são vários, né? Mas eles destacam aí o respeito à verdade, a liberdade de informação, a repressão sobre divulgação de notícia, e eles colocam também como direitos, né? A questão da possibilidade de rejeitar a linha editorial, que contraria aí os princípios da ética e o compromisso público e segurança para o exercício profissional, né? Então, e aí eu gostaria de destacar realmente a questão dos diversos casos que a gente vem acompanhando nos últimos anos com relação à questão da agressão física e moral ao jornalista, né? A gente passou, e aí eu não quero me reportar posicionamento político A ou B, mas eu vou só inspirado aí no profissional de jornalismo, foi um fato que o jornalista ele não era bem tratado na gestão anterior, né? A gente tem vários casos de desrespeito com o profissional, principalmente a profissional jornalista, né? Vários exemplos, vários casos, em que e ficava sempre chegando para mim, em especial, aquela questão, mas por que um editor de um jornal não faz nada, não está vendo que está agredindo a jornalista ou jornalista, né? E recentemente, agora, esse caso do Twitter, o Elon Musk, ele decidiu que qualquer pergunta que for feita por um jornalista ou por uma emissora, ele coloca aquele emoji do cocôzinho, né? É um total desrespeito, eu acredito que o Estado brasileiro tem que tomar partido relacionado a isso. Diante disso, Kátia, eu queria saber o seguinte, com relação a essa ética, né, jornalista, há uma crise de fato, precisa voltar às bases para repensar os princípios, né, do fazer jornalismo? Por favor. Há uma crise, mas ela é grave, mas eu acho que ela não é do jeito que as pessoas estão desenhando ela. Né? Ela tem outras perspectivas que não estão sendo analisadas pelo público comum, digamos assim, pelos não jornalistas. Né? Então, vamos começar do começo. Assim, como foi feito o comentário, eu queria responder, né? Teve cobertura inadequada de ataques agora recentemente às escolas, teve sim, né? Houve uma parte de reação a esse tipo de cobertura, precisa ter uma reação ainda maior, porque existem, por exemplo, muitos programas de TV policiais que se aproveitam dessas questões criminais e incentivam e ficam lá 5 horas, 3 horas, querendo mais e mais, quanto mais sangue ou quanto mais desespero, melhor, né, em busca dessa audiência, e a gente precisa rechaçar isso. Mas eu queria dizer que o problema não está só na imprensa. Então, por exemplo, assim, quando a imprensa vai lá e alguns veículos, né,
E hoje eu estou no mainstream, eu já estive no chamado mainstream, mas estou no mainstream, hoje eu estou no Estadão, mas eu já participei de vários veículos alternativos, para usar essa expressão que você falou, independentes, menores, né, progressistas, sei lá, já escrevi para vários veículos diferentes, né. Quando a chamada imprensa consolidada vai lá e diz assim, não vamos dar o vídeo, não vamos dar o nome, é um passo importante para provocar uma reflexão, para discutir o assunto. Mas o que aconteceu na internet, no submundo do WhatsApp, em que não há nenhum controle? Esses vídeos continuaram circulando, esses nomes continuaram circulando. Então, o problema não está só na imprensa, né? Eu acho que você começou a primeira questão falando do diploma de jornalismo, a gente pode voltar a discutir isso se você achar que é o caso, assim, né? Mas falando da questão de ética específica, é importante que se diga que o jornalista brasileiro ele tem um código de ética, né? Ele segue um código de ética. E lá nesse código de ética, né, brasileiro mesmo, né, do Brasil, consta, por exemplo, a questão de direitos humanos. Então, a questão de vulnerabilidade social, questão de direitos humanos, está no nosso código de ética. A gente precisa priorizar esses assuntos e dar o devido tratamento a esses assuntos. Então, tem gente que nos chama de esquerda, de isso, de aquilo, e, na verdade, é como se fosse um juramento médico, né? Se um sujeito, por exemplo, ataca uma escola, é ferido e vai para o hospital, o médico não pode e não deve, né? Não seria aceitável que fizesse isso, porque, veja, se ele tiver, para começo de assunto, se não for isso, né, e alguém morrer, sei lá, mas ele não pode chegar uma pessoa ferida lá que matou outras pessoas e o médico dizer, não vou atender, não vou operar, não vou salvar essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa criminosa, né? Então, o juramento do médico é salvar qualquer vida, independentemente do que essa pessoa tenha feito, por exemplo. No caso do jornalismo, por exemplo, essas questões de direitos humanos não são opcionais, né? Fazem parte dos nossos pilares profissionais. Logo, não se trata de ser defensor deste ou daquele político, se trata de defender aquilo que é socialmente importante e que é um pilar da nossa profissão, né? Com relação a essa questão da violência, eu queria destacar alguns pontos. Você não chega... Kátia, me permita só uma parte antes de você iniciar Claro. a explicação da violência. É que é importante também deixar em evidência a importância do jornalista com relação a esses eventos que estão ocorrendo com relação às escolas, porque é um segmento que tem a responsabilidade, por exemplo, de não estar dando palanque para as pessoas que estão cometendo essas atrocidades, né? A gente observa, e você reporta bem, através das redes sociais de um modo geral, que as pessoas saem divulgando os vídeos e não percebem o risco que isso provoca num caos social, por exemplo. Tá? Então, só para deixar claro, gente, que o jornalista ele não pode se abster de repassar informação. O fato está lá, a notícia está presente, então ele tem que mostrar a notícia. Só que aí, como mostra a notícia, eu imagino que deva funcionar assim, né, Kátia? Eu acho que vou aqui no meu imaginário de universidade, reportando para cá, né? Eu acho que vocês devem se reunir e num conselho editorial, talvez dizer como cada um daquele segmento deve abordar o tema de forma a saber o limite, né, de aprofundar ou não determinado aspecto. É assim que ocorre, vocês se reúnem para delimitar as coisas? Não. Então tá, fica à vontade, por favor. Na verdade, assim, a gente tem fóruns de discussão em eventos como esse que eu falei, do Congresso da Abrage e tal, mas normalmente essas decisões, elas são decisões de veículo para veículo. Veículo X toma uma decisão, veículo Y toma uma decisão. Só que decisões têm consequências e eles precisam, eventualmente, ser cobrados pelo público, pelos seus leitores, seus telespectadores, no caso de tomar uma decisão equivocada, né? Mas vamos pensar lá. A imprensa está há vários dias dizendo, gente, não tem motivo para pânico, gente, né? Calma, está circulando muita informação falsa nas redes sociais. Eu não estou eximindo a imprensa de erros, não, tá? Eu acho que vários erros foram cometidos nessa cobertura. O problema não é só nas redes sociais, mas o que eu queria destacar é que
A partir de uma percepção de como deveria ser feita essa cobertura, alguns veículos se tocaram, né? Pensaram, poxa, não, vamos ser mais responsável aqui. Outros não, né? Mas a maior parte do pânico, ela está partindo de um universo fora da imprensa, né? Eu faço parte de vários grupos de não imprensa, então o grupo do meu bairro, né? Todo dia postam alguma coisa de que vai acontecer alguma coisa, de que não sei o que e tal. Então, assim, e daí eu falo, olha, gente, melhor não repassar essa informação, porque você não tem certeza se é isso. Se você tem algum indício, você tem que avisar a autoridade, não passar para sua vizinha, que ela não vai decidir nada, né? Ela só vai entrar em pânico junto com você, né? Então, a preocupação dos pais é muito pertinente, né? Estar preocupado, mas o problema é o clima de pânico, né? A minha sobrinha tem 9 anos e está com medo de ir para a escola. Alguma coisa está errada, gente. Né? Não vão acontecer ataques nas 5.500 cidades do Brasil, né? Em todas as escolas das 5.500 cidades do Brasil. Tem gente brincando com isso, tem gente se divertindo, entre aspas, com isso, porque não deveria nada ser divertido, mas isso é proposital, esse pânico está sendo motivado por gente que quer causar isso, né? E a gente precisa barrar. Então, por exemplo, parte do trabalho da imprensa é dizer, gente, a gente procurou a polícia, o setor de investigação, a gente ouviu a escola X, onde disseram que está acontecendo alguma coisa, não teve nada, não é verdade. Vejam como esse texto é igual a esse texto, só mudaram a palavra da escola ali. Então, uma pessoa de uma outra cidade reproduziu o mesmo texto, só trocando qual era a escola que estava acontecendo o problema. Vejam como é uma coisa fabricada, né? A gente precisa fazer isso, né? Respondendo, então, essa questão Desculpa, eu ia falar da questão da violência, mas você falou disso, né? Das questões das redes sociais mesmo, né? Isso. Se a gente se reúne, né? Mas eu acho que eu respondi dizendo que é veículo por veículo, né? Não, mas a pergunta, Kátia, da reunião é assim, você está no Estadão, não é isso? Você mencionou? Aí o Estadão tem vários jornalistas, tem vários repórteres também. Então, a minha pergunta foi nesse sentido, tipo assim, como chama a pessoa que fica hierarquicamente responsável por todos? Editor, diretor de jornalismo, chefe de redação, depende, tem vários cargos hierárquicos, né? Aí no meu imaginário é assim, como na universidade a gente se reúne, então, enquanto colegiados, olha, gente, tal coisa assim, eu imaginei que, nesse caso, o chefe, né, o editor disse, olha, a nossa linha editorial para esse tema é esse, ninguém vai mencionar nome de ninguém, então, ninguém vai... Para algumas coisas existem, tá? Sim, cobertura de suicídio, por exemplo. Você vai encontrar no Manual da Folha de São Paulo qual é a regra da Folha de São Paulo sobre cobertura de suicídio. Quando uma coisa acontece no decorrer do processo, como foi recentemente agora, né? Ainda bem, ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos, o Brasil não tem não é recorrente isso no Brasil, né? Embora já tenha acontecido alguns casos pontuais. Mas nos Estados Unidos, os veículos de comunicação, aí sim, se juntaram e decidiram construir um protocolo juntamente para não incentivar novos casos. Porque está comprovado já, os Estados Unidos têm mais expertise nisso, e eles já conseguiram comprovar que a divulgação por meios equivocados de um caso leva a outros casos, né? E a gente não quer que aconteça nenhum ataque em escola, então a gente também tem que discutir esse assunto no Brasil. Especificamente no caso do Estadão, a gente tem, por exemplo, vários jornalistas que estão cobrindo essa questão, que são da GEDUCA. A GEDUCA é uma associação de jornalistas que cobrem educação. E eles têm uma preocupação com relação a isso, e eles passaram isso para os colegas, né? Então, às vezes, esses protocolos vêm de baixo para cima. Às vezes, é o repórter dizendo para o seu chefe, ou para o editor, ou para, sei lá, eu acho que a gente não deveria fazer isso por esse motivo. Por que às vezes, é de baixo para cima? Porque o chefe não está percebendo? Não. É que, como o repórter vai para a rua e vê, consegue... discernir as coisas, ele vai avaliar melhor e daí vai reportar para o seu chefe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático.
recentemente começou a se falar em criar um projeto de lei para proibir que a imprensa divulgue o nome de pessoas que façam atentado em escolas. Por que eu sou contra? Eu, Kátia, sou contra, né? Porque tem que ser caso a caso. Então, por exemplo, assim, se o sujeito, por exemplo, faz um ataque numa escola e foge para uma outra cidade, por exemplo, eu tenho que divulgar o nome, a roupa que ele estava, as imagens do sistema de segurança, porque ele pode estar indo praticar um crime numa outra cidade, ele tem que ser detido o mais rapidamente possível. Então, quando você vê uma regra do Congresso Nacional, uma regra de um deputado dizendo não pode divulgar, você ingessa a coisa como se não fosse o caso de analisar caso a caso. Então, especificamente no caso de Blumenau, o Estadão soltou um comunicado para todos os seus leitores, escrito lá, comunicado aos leitores. O Estadão tem, sim, o vídeo, as fotos e o nome do sujeito, mas em função do efeito contágio, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa que pratica isso só quer ser famosa, só quer que todo mundo fale dele, não sei o que e tal, nós não vamos divulgar essa informação porque consideramos essa informação prejudicial. Esse comunicado foi feito pela chefia de redação. Então, foi feita uma discussão dentro do Estadão e culminou com esse comunicado. Perfeito, Kátia. Bom, antes de colocar aqui, habilitar alguns comentários, só para informar, né, que vocês estão aqui no canal do Grupo Pesquisa GIDES, né, que em parceria com o ProSaúde Gel, desenvolve esse projeto chamado Geoconexões Online, né? E nós recebemos hoje Kátia Brimbati, que ela é jornalista, professora, jornalista também, estamos conversando a respeito da questão do profissional, de modo geral, né, mas de forma mais específica relacionada à questão da liberdade de imprensa. E eu vou habilitar aqui, Kátia, eu não sei se eu entendi bem, muitos canais de resenha vê aqueles youtubers que estão, de bonitos vasos, para ganhar visualizações, metem o pau, mas muitas vezes pessoas tão humildes que não sabem os seus direitos, depois, acho que é mais um desabafo, né? Professor, o meu ponto de vista é que existe uma lei neutra, pois existem muitas ideologias, então não podemos ficar reféns disso. E ela coloca uma crítica aqui, acho que crítica é sempre bem-vinda, né, desde que seja construtiva. Vamos lá. Olha, me desculpa a opinião de vocês, a mídia não fala tudo, tá? Por favor, aqui em Cajueiro Seco teve 2, tá? Não tenho certeza, ok? Um aluno, um porteiro, uma professora que eu não sei o nome da escola. Bom, enfim, né, ela está dizendo que existe uma omissão. É importante lembrar também que tem também a questão do risco de estar reportando demais, sem a devida comprovação, porque serve de inspiração, ou não, Kátia? Né? Tipo assim, uma pessoa, os eventos, quando eles começam a ser difundidos sem a devida contextualização, pode levar à sua reprodução. Mas, enfim, você quer comentar alguma coisa a respeito ou posso passar para outra pergunta? Fica à vontade. Eu vou comentar rapidamente, né? Sim, tem muita gente que em busca de like, né? Eu falei da Maria Ressa, né? Ela fala que as redes sociais, o YouTube, o Facebook, são como se fossem mães ao contrário, ela fala, né? Porque nenhuma mãe incentiva o filho a fazer uma coisa errada e paga o filho, né? Esqueci a expressão, mas assim, dá algum tipo de benefício para o filho quando ele faz uma coisa errada, né? E ela defende que muitas plataformas fazem isso. Você faz uma coisa errada, isso tem uma grande amplitude e você tem algum retorno financeiro com isso, né? Então, tem gente que mete o pau nos outros, como apareceu aqui, né? De uma forma indiscriminada, acusando pessoas ou, né, sendo ofensivo e tal, só para ganhar like, né? Só para ganhar audiência, viralizar e tal. E é irresponsável. E jornalistas precisam ser responsáveis. É isso que eu acho que precisa ficar bem claro, né? Jornalistas profissionais precisam ser responsáveis, precisam medir as consequências do que fazem. Bom, não sei se teve alguma coisa em Cajueiro Seco, mas me parece que a pessoa que postou, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, não o conheço, ela fala, eu também não sei se é verdade. Então, assim, se a gente não sabe se é verdade, o ideal é checar, né? Em que escola que foi?
com quem foi, a porteiro, com a professora. Se foi um caso grave, a minha suspeita é de que isso teria sido divulgado, sim, principalmente nesse cenário que a gente está. Uhum. Se não foi um caso grave, se foi alguém que chegou na portaria da escola e disse, eu vou matar todo mundo aqui, mas não era verdade, divulgar esse caso seria mais prejudicial do que não divulgar, né? Então, eu não tenho condição de analisar se aconteceu esse caso em Cajueiro Seco, mas eu digo a vocês que se aconteceu, a chance maior era da imprensa cobrir, porque, afinal de contas, vocês mesmos estão dizendo que a imprensa é sensacionalista, que a imprensa se aproveita disso. Imagina quando realmente acontece, se eles não vão cobrir, né? Então, fica aí a dúvida, né? E tem um detalhe, Acho que eu né? respondi, né? Sim, sim. Vamos para, então, o terceiro tema. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estão participando online. Dizer que também vai estar disponível no podcast do Grupo Pesquisa GIDES, nessa entrevista que nós estamos fazendo com a jornalista Kátia Brimbati. Tá bombando aí, Xisto, é isso? Um monte de pergunta, é uma conversa polêmica, né? É polêmica, né? E quando os que acompanham o canal tiverem a oportunidade de assistir de fato, acho que vão ter várias perguntas, deixei um formulário Você na pode me descrição desse mandar, vídeo. eu Perfeito, tá respondo bom. todas. Agradecido. Bom, tem um terceiro tema, né, que eu até compartilhei já com você, o tópico guia, relacionado à questão da liberdade de expressão, que tem a ver com o tema que a gente está trabalhando, uma vez que está aí um debate atual, né? Se fala muito a questão da manutenção da liberdade de expressão. Eu gostaria também de contextualizar, né, para a gente para focar aqui no que a gente está abordando. Quando a gente fala aí de liberdade, né, de comunicação informativa, os países, por exemplo, eles lidam de forma bem diferente, né? Você tem aí, alguns defendem, outros proíbem ou inibem, né? Pegamos aí 2 exemplos, Estados Unidos e China, né, que são os 2 países que a gente tem hoje na geopolítica como principais, né? Os Estados Unidos, eles garantem a liberdade, por exemplo, de imprensa, né, no sentido do jornalista se expressar sem ter que estar com algum grilhão, alguma coisa que o prenda, né? Na própria Constituição, já a China tem um controle maior, a gente sabe disso, né, com relação aos meios de informação. E eu queria trazer o debate aqui para o Brasil, que também, né, prevê a questão dessa autonomia que o jornalista possui, mas quando você tem o Supremo, ele permitindo que, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, que é realizar a comunicação, esse canal, Kátia, ele cresceu muito porque as pessoas que participam aqui, muitos são da sociedade, não são apenas da universidade, e por conta de um evento que houve natural, um vulcanismo que ocorreu em La Palma, que estava deixando as pessoas desesperadas, porque elas acompanhavam nas redes sociais, todo mundo dizendo que o Brasil ia se acabar embaixo de um tsunami. E o geógrafo, eu senti a responsabilidade de criar, né, um link desse canal e explicar. Então, as pessoas, elas tiveram isso como referência. Por que eu estou pontuando isso? Porque a liberdade, ela também requer responsabilidade, né? Então, muitos aí aproveitam, né, de situações ou de eventos e a gente acompanhou agora recente na política. Bom, então é um tema que é polarizado, né? E eu queria, portanto, saber de você, Kátia, na sua avaliação, num caso brasileiro, a gente consegue, de fato, identificar que há uma liberdade de expressão para o jornalista? Essa é a primeira questão. A segunda, se existe, ela tem alguma dificuldade de sair do papel, ou seja, está só no regulamento, que diz que o jornalista é livre para falar o que quer, né, ou o que quer com responsabilidade, vamos destacar. E um terceiro ponto, se você me permite, é saber se não haveria necessidade de se ter uma certa regulação diante dessa nova conjuntura, em que a gente tem pessoas que são youtubers ou comunicadores que acabam também repassando a informação, né, que é um dos objetivos do jornalista, um dos objetivos profissionais do jornalista é reportar o fato, e nós acabamos reportando fatos ou evidências sem muitas vezes estar pesquisando, sem muitas vezes estar buscando essas fontes, né, para comprovar se há veracidade. Então, seriam esses 3 pontos. Como é que vocês visualizam essa complexidade que é a liberdade de expressão na atual conjuntura brasileira?
Vamos lá, então. É preciso fazer algumas diferenciações, como você pontuou, né? Então, o Brasil em relação ao mundo e tal. A primeira coisa que é importante saber é que em qualquer lugar do mundo, quanto mais autoritário, né, menos liberdade de expressão e menos liberdade de imprensa tem. Seja autoritário de direita, seja autoritário de esquerda. Autoritário. Quanto mais autoritário, menos liberdade de expressão e liberdade de imprensa tem, tá? Vamos separar liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Liberdade de expressão qualquer pessoa tem, né? Então, eu, você e minha mãe, minha vizinha, qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão, é um princípio constitucional no nosso país, em outros países, e a gente já vai falar um pouquinho de liberdade de expressão. Liberdade de imprensa, aí é uma questão de atuação profissional, né? Que seria a independência, a possibilidade, por exemplo, de questionar autoridades, né? Sei lá, o governador não é obrigado a me dar uma entrevista, mas ele tem responsabilidades com a sociedade. Se eu, por exemplo, fizer uma pergunta para ele numa coletiva, ele precisa ser, no mínimo, educado na resposta. E aí a gente já vai falar para algumas outras coisas, porque ele não está falando comigo, ele está falando comigo, que sou intermediária da sociedade. Então, quando um político, por exemplo, ataca a imprensa, ele não está atacando só uma pessoa, ele está atacando um conjunto de valores que ali estão representados, né? Então, eu acho que em relação a outros países, eu acho que a gente até tem uma liberdade de expressão e de imprensa bastante ok dentro do Brasil. A gente teve alguns ataques a isso, né? Algumas tentativas aí de cerceamento, mas não vejo esse como o pior cenário no Brasil, né? Aí a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás disso. Então, vamos separar agora as coisas, né? Liberdade de expressão. Por muito tempo, ou melhor, recentemente, muitas pessoas que estavam ofendendo outras pessoas ou fazendo discursos de ódio diziam, e cadê minha liberdade de expressão? Então, o que é importante saber é que liberdades não são ilimitadas, né? Então, se a minha liberdade afeta a sua liberdade ou algum direito seu, isso entra em conflito, isso pode gerar algum tipo de tensionamento, né? Então, eu sou livre para dizer que eu não concordo com isso, que eu acho que tal coisa é inadequada, mas eu não sou livre para ofender outra pessoa, a existência de outra pessoa, ou, por exemplo, para fazer ilações. Imagina, Xisto, eu vir aqui num programa e começar a dizer que o seu colega, sei lá, algum colega seu da faculdade fez isso, aquilo, aquele outro, sem apresentar prova, sem dizer de onde eu tirei essas informações, e daí, quando eu for questionada, mas eu falar assim, mas e a minha liberdade de expressão? Não é liberdade de expressão isso, você está acusando alguém de alguma coisa sem provas, né? Então, a gente precisa fazer uma separação muito clara entre o que é liberdade de expressão. Então, eu posso, por exemplo, discordar, criticar, questionar o governo, sei lá, falar que eu sou contra o arcabouço fiscal ou que eu sou contra a taxação da Shopee, embora a coisa tenha sido completamente desvirtuada, né? O que eu não posso é ofender a sua existência, ou fazer ilações que eu não consiga comprovar, né, calúnia, injúria, difamação, que são crimes. Então, e daí, quando eu sou questionada, ou quando derrubam essa live, por exemplo, né, alguém começa a denunciar isso lá nas plataformas, derrubam a live e vão falar, mas é censura. Não, não é censura, você passou do limite, né? Liberdade de expressão tem limite, sim. É o meu direito de criticar, se for uma crítica, né? O meu direito de questionar, mas não é o meu direito de ofender ou praticar nenhum crime. Essa é a diferença, né? Isso precisa ficar bem claro. E aproveitando que a gente está falando de crimes, eu acabei não falando sobre a violência contra jornalistas, eu queria resumidamente falar sobre isso, porque tem uma relação das coisas, né? Eu não posso chegar no açougue e, porque eu não gostei do corte da carne, bater no açougueiro, né? Eu posso questionar, falar assim, essa carne não está bem cortada, não é assim que eu pedi, sei lá, né? Ou o ideal seria, você poderia, por favor, resolver esse problema aqui, porque não está bom desse jeito, né?
sem, né? Porque muitas coisas podem ter acontecido, sei lá, a faca estava com problema, né? Eu também não posso chegar na rua e bater, ofender, ou nas redes sociais, um jornalista, uma pessoa que está trabalhando. Eu posso discordar dessa pessoa. Eu posso dizer, o seu texto está equivocado por esse motivo. O jeito que você fez essa cobertura está errado por esse e esse motivo. Agora, ofender, eu não posso. Praticar violência, né, nenhum tipo de crime, é inaceitável com qualquer profissional, com qualquer pessoa na rua, principalmente com a imprensa, porque nesse caso você não está atingindo só a pessoa, você está atingindo o que ela faz, né? E a gente teve um aumento sem precedentes da quantidade de crimes contra a imprensa, né? E isso tem sim muito a ver com um discurso de ódio com relação à imprensa, que não se trata de apontar os erros que a imprensa comete e tentar melhorar as coisas. Se trata de descredibilizar a imprensa, tentando chamá-la de inimiga, para que, desumanizando a imprensa e principalmente seus profissionais, se eles não são humanos, eles são passíveis de violência, né? Esse já é um conceito que foi usado, por exemplo, muito durante o nazismo, né? De desumanizar o inimigo para poder atacá-lo, né? Agredi-lo. Então, esse foi um processo construído ao longo dos últimos anos e que chegou num ápice das pessoas baterem em jornalistas que estão na rua cobrindo qualquer assunto, né? Então, antigamente, no Brasil era perigoso cobrir, sei lá, crime organizado, tráfico de drogas. Hoje é perigoso cobrir manifestação de rua, de passagem de ônibus, né? Tá errado. Tem alguma coisa muito errada. Opa, eu vou, só deixa eu colocar aqui, quando existe um elogio, a gente tem que destacar, né? A Kátia fala tão bem que se fosse parlamentar com essa quantidade intelectual, seria ótimo. Olha aí, Kátia. Deputada não tá nos daqui meus a 2 anos. planos, mas muito obrigada. Kátia, com relação a esse tema, é uma coisa que sempre me causou estranheza, e aí não, é inevitável, porque eu vou falar, foi um fato, tá? Durante o período do governo anterior, houve muita opressão e muitos dos posicionamentos que levaram as pessoas a essa atitude. Teve casos, por exemplo, de que repórteres, por exemplo, se estavam com um microfone da Rede Globo, de outra emissora, enfim, de qualquer... sendo jornalista, se estava ali, era agredido, né? Tinha aquele chamado cercadinho. O que teve de ofensa naquele cercadinho, acho que foi um período terrível para o jornalista estar atuando, que a gente via, né, a humilhação que se colocava, o desdém que se colocava de um chefe de Estado. Isso é um fato, isso a gente era visível. E o que me causou estranheza é porque que as emissoras, as representações, as instituições, né, no caso, jornais, não tomaram, ou associações de jornalistas, porque não tomaram um posicionamento, né? Aí eu fiquei sempre naquele entendimento, porque apesar dos pesares, os jornalistas se preocupam em levar informação, e a informação é de quem está lá como chefe de Estado. É essa a mesma leitura? Tem que engolir sapo por conta disso? É mais ou menos essa leitura. Então, por exemplo, existe até um documentário chamado Cercados, que é sobre o cercadinho. Alguns veículos de imprensa decidiram retirar seus jornalistas, entendendo que havia um risco real de algum tipo de agressão física ali. Se a coisa saísse do controle, né, alguém batesse alguém e daí começasse uma briga generalizada, sei lá, o que poderia acontecer ali. E o que aconteceu? Alguns veículos decidiram manter seus jornalistas ali, portanto, essa é uma decisão, sim, uma decisão editorial, né? Decidiram manter seus jornalistas ali porque, infelizmente, é isso que você falou, né? A questão de ir até onde está a notícia, né? No auge daqueles momentos de manifestação de rua, de violência contra jornalistas, né? Tem gente que falava, vou dar um exemplo bem prático, né? Tinham os acampamentos na frente do quartel. Aí, X dias estava atrapalhando o trânsito, sei lá, ou tinha uma liminar mandando sair. Tinha gente que dizia assim, o jornalista não tinha nada que ir lá na frente do acampamento do quartel, né, lá no acampamento, que já sabia que ia ter problema.
Mas o trabalho dele é esse, dizer o que está acontecendo na cidade, né? Então, assim, é muito difícil essa decisão de ir a um lugar que você sabe que você vai correr risco, né? Então, por exemplo, o 8 de janeiro em Brasília. Vários jornalistas, quando começaram a cobrir ali, perceberam que a coisa ia descambar. E eles podiam, sei lá, ir embora, né? Mas o nosso ímpeto jornalístico diz, a gente tem que ficar aqui para reportar o que está acontecendo, né? Eu e você, que certamente estávamos em casa assistindo pela TV o trabalho que algum jornalista estava lá ao vivo fazendo, né? Então é isso, quando falam que o Dom e o Bruno não deviam estar na Amazônia, como assim? Quem que vai reportar o que está acontecendo na Amazônia se os jornalistas não forem, né? Então, é complexo. Perfeito. Vamos para o último bloco. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão participando online e aos que vão participar depois. Essa live, né, essa entrevista que a gente está realizando aqui, esse diálogo, né, melhor dizendo, que estamos realizando aqui com a jornalista Kátia Brimbati sobre a questão do profissional de jornalismo de modo geral, né, o tema é liberdade de imprensa, mas a gente está abordando vários temas. Vai estar disponível também no podcast do GIDES, tá? Com relação àquela informação, o Mildes Tavares é uma das pessoas que acompanha o canal, e ela aí, ó, nesta época, ela está falando de 2021, quando teve essa questão do Cumbre Vieja, que era o vulcão, né, que estava em erupção, e o que se difundia era que haveria uma grande erupção, que metade da ilha iria submergir e vai provocar um tsunami, né? E era um desespero, viu, Kátia? Eu, por exemplo, geógrafo, né, quando eu acessei o YouTube em um dos sábados, estava lá dizendo, muito cuidado, olha, faça isso, faça aquilo. Aí eu fui postar, inocente, né? Fui postar, dizendo, olha, gente, não é bem assim, eu fui bloqueado. Eu disse, mas por que não fazer uma live a respeito, né? E foi daí que surgiu. Ela diz aqui, ó, nesta época minha sobrinha quase morre. Fui parar na UPA, a pressão foi lá para cima, né? Porque assistiu que uma tsunami atingiu o litoral do Nordeste em uma determinada noite. Me referi aí a La Palma, né, isso no YouTube, fala o Mildes Tavares. Bom, vamos para o último bloco, a gente tinha combinado 40 minutos, eu peço desculpa, já passamos do que a gente havia combinado, mas... Eu falo muito, né? Né, e eu acabei não sendo um bom anfitrião, no sentido de cumprir a promessa, né, mas vamos lá. A última questão que eu gostaria de falar também tem a ver com essa liberdade de imprensa que a gente chama, né? Veja bem, a despeito... Bom, vamos, vem cá. O Kátia, deixa eu te apresentar aqui o meu filho, Daniel, está querendo dar um alô. Só dar um alô. Oi! Para ela. Alô? É jornalista, tá? Tudo bem? Bem? Sim. Você está gostando? Sim. Ah, que bom. Essa é a vantagem da informalidade, tá? Jamais poderia fazer isso uma coisa formal. Gostamos. Então, sobre essa questão da liberdade de imprensa, né? Então, existe uma pluralidade, Kátia, de pensamentos, né? Em um meio de comunicação específico, em grupo, né? E aí eu queria dizer que o jornalista, ele é um funcionário, na sua maioria, quando não está vinculado a uma repartição pública, que são poucas, né? Que estão, tipo uma emissora que é de público, eles estão vinculados a uma empresa, né? E a empresa que paga tributos, né, que tem uma razão social, que emprega essas pessoas, né? E como toda empresa, ela sobrevive também para obter o lucro, para a sua existência mesmo, né? Aí eu queria dizer, e aí no caso do Brasil, a gente entende inclusive isso por conta até mesmo de estar limitado a alguns grupos familiares, né, que dominam, de certa forma, o cenário. Mas, contextualizando isso, será que este fato não colocaria em xeque essa autonomia do jornalista, né, com relação à sua liberdade, né, de atuação enquanto representante da imprensa, Kátia? Eu vou reformular a pergunta. Como vocês fazem, né, para que, apesar de existir um direcionamento editorial, que isso é inevitável que exista, porque é uma empresa, né, como é que vocês fazem para conciliar, né? Vocês chegam assim e dizem, olha, a gente gostaria de conversar com vocês, porque este ponto é assim, 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 ou título de curiosidade, como é feito, Kátia? Eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Porque eu, desde muito cedo, assim, eu consegui me impor, né? E consegui. Eu não sou ingênua de achar que não existem interesses, não é isso, mas eu consegui, desde muito cedo. Eu lembro que eu estava no último ano de faculdade, trabalhava num jornal já,
havia interesses no jornal pequeno, que eu ia falar isso, assim, quanto menor o veículo, menor a cidade, mais há essa proximidade, e isso é um problema, né? Então, assim, a proximidade com o delegado, proximidade com o presidente da Câmara, proximidade com o prefeito, proximidade com o dono da rádio, proximidade, sabe, tipo, em cidade pequena, a gente recebe muito relato, perdão, de problema por causa disso, né, essa questão da proximidade. Mas, assim, eu lembro que desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre conseguia argumentar e dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não vou fazer isso, acho que não é adequado e tal, e eu sempre fui muito ouvida, né? Então, em 20 e poucos anos que eu sou jornalista, nunca aconteceu. Desculpa, entrou um negocinho na minha garganta aqui. Parar para tomar um copo d'água, fica à vontade. É melhor, porque às vezes é importante. Já passou. Já passou, tá bom. Eu nunca precisei fazer... Eu nunca fiz uma reportagem da qual eu não me orgulhe, né? E nunca nenhum chefe chegou para mim e falou assim, ó, a gente é a favor de tal político, ou contra tal político, não entreviste tal político, ou faça uma matéria elogiosa a tal político. Né? Mas eu sei que eu sou privilegiada, eu sei que teve jornalistas que já passaram por isso, né? Não é o meu caso. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu sou professora na Universidade Positivo e volta e meia, quando eu dou algum exemplo em sala de aula, os alunos falam assim, mas para você é fácil, você é presidente da Abrage, né? Mas eu não fui presidente da Abrage a vida inteira, não fui uma jornalista premiada a vida inteira, eu fui construindo essa carreira com argumentos, né? Então, o que eu falo para os meus alunos é argumente, seja sensato, né? Eu vou dar um exemplo recente, tá? Eu fiz um material, e aqui lá vai mais uma polêmica. Em janeiro, eu estava em Brasília e fiz aquele primeiro material sobre cartões corporativos da Presidência da República. Que foi um material que, né, todo mundo discutiu, porque não sei o que, eu gasto da padaria, porque não sei o que, nananana. E tinha gente que queria colocar mais carga nessa história, porque a história viralizou e tal, né? E eu falei, não, é isso aqui, gente, eu só posso falar isso aqui, eu que propus a pauta, né? Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo e eu posso fazer isso aqui, né? No decorrer da apuração, nos dias seguintes, eu descobri uma compra de remédio, de um determinado remédio, com dinheiro público, com cartão corporativo, e tinha gente que queria colocar isso no título, né? Fulano comprou o remédio tal e tal com um cartão corporativo. Eu falei, olha, não é ilegal comprar, né? Mas é o remédio tal. Pois é, mas se você fizer isso, você vai fazer você vai estereotipar ainda mais questões de saúde mental, e eu não sou a favor de fazer isso. Então, eu topo fazer uma matéria assim, e eu vou colocar no meio lá da matéria que foram comprados isso e mais aquilo, alguns medicamentos para isso e aquilo, sem nome de medicamento, porque eu tive acesso à receita, porque eu fui consultar um processo público e vi a receita. Então, assim, se é uma pessoa que é um pouco mais sensacionalista, ia pensar assim, quantos likes ia dar ter uma matéria com o título fulano tomou tal remédio pago com dinheiro público? Jornalista precisa ser responsável. Jornalista precisa pensar nas consequências. Jornalista precisa pensar qual que é a coisa correta a fazer, né? Então, assim, eu faço as coisas que eu acho que são corretas, né? Eu sou privilegiada. Perfeito, Kátia. Eu só vou colocar aqui mais um comentário. Uma pessoa reforçando, na época em pânico mesmo, quando o senhor não fazia live nos domingos, na época de lá. Olha, tá vendo? Foi realmente... impactante, né? Impactante, foi. Kátia, então eu vou passar para as considerações finais, mais uma vez agradecer a sua gentileza, né, de ter aceito, né, a participar, né, desse pequeno momento nosso aqui, que é o momento em que a gente dialoga muito com o pessoal também da universidade. Dizer que estaremos aqui sempre à disposição, caso você precise, tá certo?
e passar a palavra para você antes de fazer o encerramento final. A recíproca é verdadeira. Sempre que quiser discutir questões jornalísticas, conte comigo. Eu posso responder outras perguntas que surgirem do pessoal que lê que assistiu o material nos próximos dias. Então, conte comigo. Perfeito, então. Aos que participaram online, eu quero mais uma vez agradecer, tá certo? Por estarem acompanhando. Aos que vão participar offline, informar que eu deixei na descrição desse vídeo um formulário. Querendo deixar uma pergunta, eu posso reportar a Kátia, mas antes de terminar, Kátia, eu tinha anotado aqui, tinha esquecido de falar. Por favor, fale mais um pouco sobre o evento, convidando as pessoas, né? Eu vou habilitar aqui o link do evento, tá certo? Que vai ser o congresso, né? E só para convidar mais uma vez as pessoas para. Vai ser aberto para todos, podem participar, ou tem que ser estudante de jornalismo? Sim. A parte online, o nosso congresso é aberto para todo mundo, né? A associação é fechada para jornalistas. Fazer parte da associação é fechado para jornalistas. Sim. Mas o nosso congresso, a gente recebe promotores, advogados, né? Pessoas de todas as áreas interessadas, policiais que gostam de investigação e vão assistir as nossas palestras. Então, o evento é aberto para qualquer pessoa, né? Tem uma inscrição, né? Se for presencial. Se for online, a gente vai ter vários conteúdos online, é gratuito. Perfeito. E com relação a essa parte, só para encerrar mesmo, com relação a este evento, que você falou que, sendo jornalista, a pessoa pode se associar. E sendo estudante de jornalismo? Também. Não, também? Estudantes de jornalismo também. Tá bom, então a todos, eu quero agradecer ao Lucas, que está aqui, né, ficou aqui offline, acompanhando, dando suporte, Lucas, estudante do GIDES, né, do grupo de pesquisa. Kátia, mais uma vez, muito obrigado, tá? E até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Um abraço e até mais. Até a próxima.